Então, continuando, agora vamos finalizar falando da parte da igreja, né? Porque lembra que eu falei que o clero, que é a igreja, fazia parte também da ascensão, né? Vamos dizer, das autoridades ali, e que as resoluções que eles tinham também tinham que passar pelo aval da igreja. E aí a gente fala da igreja católica em xeque. Por que ela ficou em xeque? Né? E por que teve reformas e que aconteceu? O que aconteceu nesse decorrer? Então, a priori, a gente tem que considerar que não havia apenas um único pensamento cristão, né? Porque, na verdade, lá na frente, quando vocês forem estudar um pouquinho de iluminismo, vocês vão ver que os iluministas vão mostrar isso, tá? Que não era só a igreja, não era só aquele pensamento que a igreja impunha que o povo seguia. O povo também tinha outras opiniões, mas eram, vamos dizer assim, obrigados a aquela opinião naquele momento. E os iluministas chegaram para quebrar isso. Então não havia só aquele pensamento cristão naquela Europa medieval. Não só tinha aquilo. E a Igreja Católica era de fato uma instituição centralizada. Ou seja, era aquela ali, ela mandava. E ela era, como eu falei, totalmente influente na política. Ela influenciava mesmo, ela também dava o seu aval. Ela tinha que passar por ela as resoluções ali que eram feitas, né? E aí o que acontece? Vários territórios medievais se encontravam práticas diversas de cristianismo. Não era só aquela centralizada, né? E tinha várias tradições que eram marcadas, tradições locais. Não era só aquela que era imposta para o povo, né? E aí o poder papal da Roma era considerado uma heresia. Porque qualquer rito que fugia dos dogmas da igreja era uma heresia. Né? Era perseguido pelos praticantes, porque gerava descontentamento, não era aquilo que a igreja pregava, não era aquilo que era centralizado. Então, todos aqueles que não seguiam aquela situação eram considerados hereges, tá? Eles não estavam ali de acordo com o que a igreja pregava. E, além disso, o Renascimento, que também foi um movimento social e artístico e também científico, como eu falei, né, o qual os mecenas eles patrocinavam também, eles também na Europa, entre o século mais ou menos XIV e o século XVI, eles contribuíram para reforçar as críticas. Por quê? As críticas sociais também. Esses movimentos também. Porque, na verdade, quando a gente chega com algo que inova, com algo que vem abrir os nossos olhos para o novo, automaticamente a gente começa a olhar o antigo com um ar crítico. Pode ser positivo ou negativo, mas vai ter um olhar crítico. Então aí começou também esse olhar. Então os novos valores trazidos pelos principais nomes, né, os científicos naquela época, recuperaram a cultura que eles tinham antes, né, aquelas culturas antes. Então, quer dizer, essas culturas muitas das vezes constatavam-se com os dogmas católicos daquela igreja e eram questionados das práticas, tá? Já que, assim, na verdade, aquelas práticas já estavam enraizadas na sociedade medieval, porque a igreja ela obrigava aquilo ali. Não necessariamente que toda a população comungava daquelas crenças e daquela obrigação, mas porque era imposto aquilo ali, tá? Não era um aceito, mas era imposto. E aí, no início do Renascimento, chegou-se a ser visto pela igreja uma chance de aprimorar algumas de suas instalações, tá? Aí foi aqui que houve uma basílica, que foi a Basílica de São Pedro, né? Que recebeu uma grande reforma, que tentou ali aumentar o número de visitas dos seus fiéis, né? Mas aí o gasto saiu além do planejado, enfim. E aí teve medidas controversas, né? O Papa, na época, o Júlio II, criou um documento que garantia o perdão aos pecados dos fiéis, aquela coisa toda. Ele queria, na verdade, puxar cada vez mais a população para que não houvesse uma separação, né? Ele queria puxar, tentar unir, porque ele já estava vendo que não estava tendo mais aquela união. E aí começou os questionamentos à igreja.
Por quê? A época já não era mais vista como, né, a igreja, naquela verdade, e a autoridade papal já não era mais vista como inquestionável. Ou seja, já estava sendo questionável. Porque antes não podia questionar. O que o Papa falava, falava e acabou. E aí, naquela época, já começou a ser o quê? Questionável, tá? Então, recebia crítica, né? Diversos setores da sociedade europeia já começavam a olhar com crítica, aquilo que eu falei antes. Começou-se a renovar. Então, começou-se a olhar, a criticar, a se observar coisas que antes não eram observadas. E a nobreza, querendo expandir a riqueza, ansiava pelas propriedades do clero. Então, olha só, hein? A nobreza já começou a querer o quê? As terras da igreja, as propriedades da igreja. Então, ela já começou a ir contra quem? A igreja, tá? Por quê? Já começou a se duvidar das questões do clero, das questões da igreja. Por isso que colocou-se aí, tá falando-se da igreja colocada em xeque, tá? Então, daí se começou, né? Teve escândalos envolvendo relacionamentos amorosos dentro das autoridades religiosas. Então, daí se teve várias situações que antes não eram colocadas em xeque, antes não eram sido duvidosas, mas que daí começou a se ter. Por quê? Se começou-se a abrir, como se eu abrisse, né? Vamos abrir aí essas cartas aí, esses segredos. Vamos falar para todo mundo o que realmente acontece dentro da igreja, para a gente colocar essa igreja, fazer com que essa igreja caia, para a gente tomar conta desse território. Isso é a igreja colocada em xeque, tá? Martim Lutero foi uma pessoa muito importante, que ele era um monge, né? Um monge alemão, agostiniano, era professor também de teologia lá na época, né, naquela época, e ele foi o primeiro líder que fez a reforma religiosa. Ele chegou para fazer a reforma religiosa e ele criou ali a igreja luterana, né? Que essa igreja, ela veio o quê? Ela veio pontuar que aquela atual Alemanha só nasce ali a partir daquela unificação no século XIX. Então, para vocês verem que diante disso tudo, nessa fase aí do Renascimento, mudou-se muitas as características humanas em relação à ciência, em relação às artes, mas em relação também à religião, em relação ao clero. Começou-se a mudar. Por isso que a igreja aí também foi se colocar em xeque. Por que só a igreja manda? Só porque que ela é a verdade absoluta. E aí se vir a dúvida dessa igreja como verdade absoluta. Porque aí depois surgiu a igreja calvinista, foi surgindo a igreja anglicana, foi surgindo aí porque se soube que não existia só uma. Porque ela, lembra que eu falei no início, ela era centralizada, era única, não deixava que nada viesse. E aí começou a acontecer, que aconteceu a Contra-Reforma, né? E aí nessa Contra-Reforma, que a gente fala, né, da situação da Reforma Protestante, que vieram fazer a reforma dentro, né, dessa igreja, mudar, né? O que foi na verdade, essa reforma? Ela foi muito importante. Por quê? Essa reforma, ela englobou todos os movimentos de contestação da Igreja Católica, tá? Ela pegou todos eles e ela aconteceu no século XVI, né? E ela pegou todos esses movimentos que se formaram dentro da igreja, que antes era centralizada, e veio luterana, calvinista, enfim, ela juntou-se todos e fez essa reforma, né, protestante dentro da igreja. Então isso foi muito importante, porque se mudou, né, fez a mudança, né, porque na realidade nós tivemos, além da igreja católica, a luterana, a calvinista e a anglicana, né? E aí o que acontece? Cada uma delas tinha contexto que envolvia dentro do seu surgimento. Então passou de ser a igreja católica centralizada, só ela que mandava, só todos os dogmas dela que eram obedecidos. Começou a se mostrar que não, existia outras sim, que poderiam ser estabelecidas como foram estabelecidas aí. Então por isso que surgiu essa igreja colocada em xeque, surgiu essas outras e
Logo, enfim, surgiu essa reforma das igrejas protestantes. Por que protestantes? Por que são chamadas igrejas protestantes? Porque elas foram contra essa igreja católica que dizia-se ser a única e centralizava-se religiosamente naquela época. Tá ok? Então, se tiver dúvida, alguma coisa que ficou, que não entendeu, pergunte lá. Então, estudar no material escolar, na aula do professor, aqui a tia faz um resumão do assunto, do conteúdo que tá se dando na escola, é aquele resumão, que esse resumão você pode passar para o caderno daqui da tia Claudinha. Quando nós voltarmos, eu vou estar olhando esse caderno. Então, pegue, aplique. Alan, Deus, a Clarinha, tá? Peguem isso, que mesmo que, Clarinha, você não esteja dando isso agora, mas que daqui a pouco vai estar falando sobre isso, tá ok?